Vamos ao que interessa e falar então do Ártico, do impacto do Ártico em termos de uma espécie de geopolítica do Ártico, considerando nessa mesma geopolítica a alteração da geografia e as consequências que essa alteração da geografia faz, nomeadamente, novas rotas marítimas e, portanto, qual é que é o impacto disso. Mas eu vou aqui partilhar, talvez por falar de geopolítica sem mapas, não faz muito sentido. E eu vou tentar abrir aqui, partilhar aqui estes mapas, se me deixarem. Deixa-me partilhar aqui, ver se consegue. Professor, aproveito só para fazer a questão que me esqueci de perguntar no início. Prefere que os alunos depois façam se tiver alguma questão ao longo da sessão ou no fim? Ao longo da sessão que façam as questões, ao longo das questões que façam, ao longo da sessão. Eles normalmente fazem a sinalização com a mão, eu vou gerindo aqui depois, oportunamente eu faço a... Estou a ver alguma coisa, não estou a conseguir partilhar isto, esperem lá. Estava a aparecer-te. Não, mas estou a aparecer eu, mas não é isso que eu quero, esperem lá. Isto já está aqui tudo baralhado. Ora bem, vamos lá aqui. Partilhar. Bom, eu vou partilhar o ecrã e não necessariamente o PowerPoint, porque assim talvez seja mais fácil. Neste momento estamos a ver o Teams. Estão a ver? Estamos com o PowerPoint, sim. Ok, ótimo. Então vamos então começar. Ora, nós vamos, se calhar, com o mote desta questão, avançar como exemplo factual da situação do Ártico. Vamos dar aqui um pequeno exemplo, que é a questão da Groenlândia. E não sei se lembram, há cerca de um ano e meio, o Donald Trump tentou comprar a Groenlândia ou fez uma proposta à Dinamarca para comprar a Groenlândia com o objetivo, segundo Donald Trump, de desenvolver real estate, portanto, negócios imobiliários na Groenlândia. Obviamente houve uma reação, da forma patusca e às vezes pouco feliz, como Donald Trump estava na política internacional, que imediatamente a Dinamarca disse que não havia esse absurdo da Groenlândia estar à venda, não faria qualquer tipo de sentido. Nós temos que ver um bocado para além desta espuma dos dias e perceber qual a razão fundamental pela qual Donald Trump pretendeu comprar a Groenlândia. Hoje soube-se, em março ou abril deste ano, por Tony Blinken, portanto o atual secretário de Estado norte-americano, que os Estados Unidos naturalmente não estão interessados em comprar a Groenlândia. Aliás, eu passo, não sei se conseguem ver, se eu abrir aqui isto, conseguirão com certeza ver. Deixa-me só aqui apagar isto. Conseguiram ver, não sei se estão a ver alguma coisa do Guardian. Ok, pronto. Temos aqui notícias, eu depois partilho o PowerPoint, naturalmente. Temos aqui o Trump confirms he is considering attempt to buy Greenland. Portanto, isto foi em agosto de 2019. E aqui, peço desculpa, vamos voltar para trás. E aqui temos a confirmação do contrário. US no longer wants to buy Greenland. Tony Blinken confirms. Portanto, isto foi, não em abril, conforme eu estava a dizer, mas como se repararem, em maio de 2021. Portanto, em maio deste ano. Ora, olhando para este episódio, podemos perceber qual é que é o interesse, quer Trump, enfim, Blinken, por uma questão depois para não fazer e não tomar a postura de política internacional norte-americana, enfim, de Trump sai, mas nós temos que pensar qual é que é o interesse deste território, que tem cerca de 2 milhões de quilómetros quadrados, tem cerca de metade da União Europeia, não é? E a maior parte está coberta por gelo. E com uma população apenas 60 mil habitantes, uma economia pouco diversificada, que depende essencialmente de atividades primárias, como é o caso da pesca, e que em termos de PIB está atrás do Tajiquistão, está atrás do Suriname, do Montenegro, de Barbados, Aruba, Guiana, ou seja, não tem qualquer tipo de relevância em termos económicos. Portanto, qual é que é o interesse neste território? E aqui vamos olhar diretamente para fundamentos que impelem dinâmicas geopolíticas. E aqui temos dois. Enfim, a geopolítica olhamos, é sempre a questão da disputa de poder em determinado espaço, mas vamos aqui, ou análise à disputa de poder em determinado espaço, mas vamos aqui olhar um principal fundamento para o interesse na Groenlândia, a dimensão geográfica, 2,
a questão da transição energética. Na questão geográfica, que é um fator determinante no comportamento da dinâmica política internacional, como sabe, e é uma das premissas centrais do pensamento geopolítico, a par do poder, naturalmente, e aqui temos uma proximidade da Groenlândia à América do Norte, à Escandinávia, ao Ártico, o que a torna, obviamente, em termos geográficos, atrativa. E é uma presença na região ainda notoriamente difícil por parte dos norte-americanos. As condições são profundamente adversas, como sabe, aliás, basta ver, são 60 mil habitantes, tem aproximadamente 2 mil milhões de metros quadrados, mas a maior parte do território está gelado, e, portanto, estão condições adversas, capacidade agrícola mínima e falta de infraestruturas críticas na ilha são um grande desafio em termos estruturais. Agora, vamos à questão, fundamental, porque o derretimento das camadas polares de gelo no Ártico, resultante da mudança climática global, podem representar um exit no interesse da Groenlândia. E vamos agora para o segundo ponto. E o segundo ponto é aquele que impele tudo isto. E o segundo ponto é a transição energética. E nós sabemos, nesta questão da transição energética, aliás, há uma semana a União Europeia, Portugal, como Presidente da União Europeia, fechou e assinou, portanto, o chamado Green Deal, ao Acordo Verde da União Europeia, em que a União Europeia se compromete, para percebermos o que é esta transição energética, se compromete nos próximos 30 anos a acabar com toda a fonte de energia, ou depender de fonte energética de combustíveis fósseis, particularmente hidrocarbonetos, gás natural e petróleo, e é possível que nessa altura mais de metade das fontes de energia sejam necessariamente renováveis e não dependentes de combustíveis fósseis. Portanto, nós estamos aqui numa transição energética, cada vez a afastar-se mais para longe dos hidrocarbonetos, e resultante da pressão dos boards das grandes empresas, seja da Galp, seja da Total, seja da Shell, vejam as grandes empresas, o board das grandes empresas já está a querer afastar dos combustíveis fósseis, carvão, hidrocarbonetos, etc. Incentivos por parte do governo e o crescente apoio popular estão a forçar cada vez mais as empresas petrolíferas e de gás, não é, a mudar o seu comportamento. E claro, à medida aqui que o mundo vai lentamente emergindo da pandemia, os preços das commodities, reparem que estão a começar a subir. E sobretudo, preços, e agora deixem-me passar para outro slide, preços, essencialmente, dos chamados de metais e de minerais envolvidos na transição energética. Portanto, a transição energética, para todos os efeitos, é muito interessante, obviamente, e é em benefício de todos, mas há um conjunto de elementos que não são procurados e que vão passar a ser ainda mais procurados, que são fundamentais para fazer essa transição energética, nomeadamente tecnologia que permite haver, ou melhor, minerais que permitem que haja tecnologia para fazer essa mesma transição energética, seja o lítio, seja o cobre, ou seja, os elementos das terras raras. E havemos de falar um pouco mais sobre os elementos das terras raras. E provavelmente também vão permanecer altos depois desta recuperação inicial. E, portanto, o que nós temos aqui é uma procura sustentada e um fornecimento limitado destes elementos fundamentais para fazer esta transição energética. E, obviamente, isto junto com a natureza estratégica da tecnologia, da transição para o 5G, depois vamos falar com mais calma sobre isto, está a levar os Estados-nação a garantir a sua segurança na cadeia de abastecimento desses elementos. E se olharmos para este mapa, que é um mapa de maio de 2021, a Groenlândia é rica em rare earth elements, os metais terras raras, que são cruciais para fazer não só esta transição energética, mas para colocar os Estados Unidos ou a Europa na pole position relativamente à chamada nova revolução digital, ou 5G, ou Internet of Things, ou inteligência artificial. E já lá vamos a esse problema. Portanto, reparem que de repente tudo altera. Uma zona que não tem qualquer tipo de interesse em termos geopolíticos e em termos estratégicos, tirando a sua própria geografia, de repente pode passar a ser um ponto nodal que garante o suprimento de elementos fundamentais para fazer a transição energética e garantir
a pole position em termos tecnológicos. E os Estados Unidos e os aliados precisam de garantir segurança na localização de fontes para a mineração ou processamento, sobretudo dos elementos de terras raras, mas que não envolvam a China. Porque a China, vamos ver, é o principal exportador de terras raras. E, portanto, os Estados Unidos, aliás, precisam de arranjar uma outra fonte e garantir a segurança dessa mesma fonte. Bom, a Austrália também pode ser considerada uma fonte, é um local alternativo, mas a Groenlândia também. E aqui o aumento das temperaturas do Ártico, conforme nós já referimos, vai aumentar ainda mais o interesse nos abundantes recursos naturais desta ilha, desta ilha da Groenlândia. Mas depois aqui põe-se um problema, porque o atual governo desta ilha, da Greenland, da Groenlândia, está a opor-se a operações de mineração. E os benefícios financeiros da extração de recursos vai superar aqui as prioridades ambientais dos próximos governos da Groenlândia. Portanto, temos aqui um problema. E claro, a Groenlândia, obviamente, vai permanecer ligada sempre à Dinamarca, e enquanto permanecer ligada à Dinamarca, o interesse estratégico da Europa e do Ocidente vai se manter favorecido. Mas se a ilha ganhar independência, e vamos ver o que é que, já estou aqui a levantar um problema, se a ilha ganhar independência, algo que o governo atual e que a população, os 60 mil habitantes na Groenlândia, querem cada vez mais, e desejam isso a longo prazo, a competição entre a China e o Ocidente pelo acesso e controle aos vastos minerais na Groenlândia vai aumentar. Então, eu vou aqui a um exemplo factual, que é o caso da Groenlândia, eu não faço ao contrário, que é ir do macro para o micro. Mas nós aqui estamos a ir do micro para depois avançar para o macro, não é? Isto é um exemplo factual da disputa do Ártico e o que é que o Ártico pode trazer. E a Groenlândia vai ser indiscutivelmente uma zona de competição entre o Ocidente e a China. Ora, posto isto, o que nós temos aqui é que há vários países, e agora vamos diretamente para o Ártico, e há vários países que têm território no Círculo Polar Ártico, como sabemos. E há muito tempo que tentam zelosamente proteger o controlo na região, limitando a internacionalização da soberania e a gestão do Ártico. Portanto, estes 8 países, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Dinamarca, Islândia, Noruega, Finlândia e Suécia, tentam evitar que haja uma influência internacional e uma gestão internacional no Ártico. A Dinamarca, através da Groenlândia, obviamente não faz fronteira com o Ártico, não está de Ártico, mas pela Groenlândia é, e a Islândia pela ilha, uma pequena ilha, a ilha de Grimsey, que está aqui, pode ser considerado dentro do Círculo Polar Ártico. Ora, estes países também são membros de uma outra, aliás, membros e fundadores de uma outra organização, como vocês já ouviram falar, que é o Conselho, são membros permanentes do Conselho do Ártico. O Conselho do Ártico é uma organização intergovernamental, claramente uma organização pós-Guerra Fria, de meados dos anos 90, particularmente em 96, que tem como objetivo gerir as questões e interesses concorrenciais na região. Tem uma presidência rotativa. A atual presidência do Conselho do Ártico é a Rússia. E já vamos perceber qual é que é a problemática que daí pode advir, nomeadamente a progressiva militarização da disputa do Ártico. Mas, portanto, tenham noção que há 8 nações, há 8 Estados-nação, que são Estados-nação árticos, uns mais do que outros, em termos de posicionamento geográfico, em termos de fronteira, e estes 8 Estados fazem parte de um Conselho permanente, que é o Conselho do Ártico, que engloba outros países, nomeadamente a China, que não sendo um Estado ártico, engloba e está dentro deste Conselho, com uma presidência rotativa, e atualmente a presidência é russa. Portanto, isto é o contexto. Fomos ao exemplo da Groenlândia e vamos agora começar a entrar na questão mesmo do Ártico e perceber quais é que são os interesses, as disputas e quais é que são os principais atores. Ora, à medida que as alterações climáticas têm contribuído aqui para o desgelo do Ártico, como já referi, tem crescido em paralelo o interesse geopolítico na região, mas um aumento considerável. E claro, aqui o desaparecimento gradual da calote polar
está a trazer consequências geoeconómicas e securitárias que, obviamente, vamos ter que ter em consideração. Aliás, este mapa é muito interessante, este mapa que eu aqui coloco, porque, enfim, faz uma espécie de análise prospectiva em termos de anos e a possibilidade de o que é que o degelo está a fazer e de novos corredores poderão surgir. Portanto, desde 2010 até 2100, com a possibilidade de não haver qualquer tipo de gelo naquela região. E, portanto, estas consequências geoeconómicas e securitárias podem ser analisadas à luz de três variáveis. Três variáveis. A primeira variável é novas rotas marítimas que se cruzam no Ártico. Ou seja, o Ártico está a criar novas rotas marítimas. Variável 1. Variável 2. A considerar, e já lá vamos, o Ártico abriga vastos depósitos de recursos naturais que com o degelo têm o acesso mais fácil. Terceira variável. Num contexto de relações tensas com Washington e em estreita parceria com Moscovo, o Ártico assume para a China uma dimensão militar. E são estas as três variáveis que nós vamos utilizar para analisar o que está a acontecer. Ora, no primeiro caso, nós temos as tais novas rotas marítimas que cruzam o Ártico, que estão a tornar-se aqui, de facto, navegáveis. Prestem atenção bem a este mapa. A mais relevante de todas, e vamos analisá-la em maior detalhe, é a rota do Mar do Norte, ali, Northern Sea Route, que é aquela que já está, enfim, que está mais evidente, que se estende ao longo, reparem, de toda a costa norte da Rússia, para conectar o Estreito de Bering, reparem, o Estreito de Bering ali junto ao Alasca, até o Mar da Noruega. E, portanto, daqui importa reter duas ideias. Ideia 1, esta rota vai significar que novas perspectivas comerciais entre o leste asiático e a Europa se verifiquem de uma forma muito mais contundente. Aliás, enfim, os senhores são marinheiros, homens do mar, saberão a partir daqui isto é muito mais curto, menos despesa em termos económicos e favorecimento logístico, não é? Portanto, novas perspectivas comerciais. E perante estas novas perspectivas comerciais, ainda que de uma forma pouco desenvolvida ainda, a Rússia e a China já estão a desenvolver infraestruturas necessárias para tornar esta rota numa solução comercialmente viável. E já lá vamos. Portanto, isto é apenas uma introdução. Segunda ideia a reter relativamente a estas rotas marítimas. A navegação ao longo desta rota do Mar do Norte, não é óbvio, leva muito menos tempo que os cursos tradicionais que passam ou pelo Pacífico, neste caso não necessariamente para a Europa, mas vindo do leste da Ásia, ou, claro, pelo Índico. Sobretudo, passando pelo choke point do Canal de Suez. Reparem que quando houve o bloqueio do Canal de Suez há 2 ou 3 meses atrás, imediatamente os russos, com uma certa ironia, esfregaram as mãos, penso que foi Lavrov, disse, bom, sim senhor, agora vocês podem utilizar a rota do Mar do Norte e o Canal de Suez, portanto provou a sua eficácia, não é? Portanto, esta é a variável que nós vamos dizer, a variável 1 equacional. Deixem-me partilhar, entretanto, convosco um vídeo. Se conseguir. Em sua casa. Looking at about 3 to 5 tenths of old ice here, or first-year ice with old inclusions. We'll be in this for a couple of days now up to Lancaster Sound. And this is what will preclude the highway across the north. Container ships are not going to be coming through here if they can't guarantee an on-time passage with an on-time speed. You have to build ships
to deal with the ice. They have to be ice strengthened. They have to be crewed by specialists. The costs go through the roof. The cruise ships coming in and out more and more is affecting our ice. It basically opens up so much ice that we can't even use the ice anymore, and we have to go by land just to go where it was just right across before, and now we have to go around just to get to some areas, our hunting area. Já está, ok, deixa-me só voltar a partilhar, vamos voltar aqui ao vídeo, estão a ver o PowerPoint ou não? Ok, pronto. Portanto, percebemos o impacto deste gelo, não é? Novas rotas marítimas. Vamos à segunda variável. A segunda variável é que o Ártico, como eu já aqui referi, abriga vastos depósitos de recursos naturais, hidrocarbonetos, minerais, que incluem metais ferrosos, platina, paládio, cobalto, urânio, elementos das terras raras, os tais elementos que são vitais para vários setores produtivos da chamada quarta revolução industrial ou segunda revolução digital, e são importantíssimos, por exemplo, para a fabricação de equipamentos militares de alta tecnologia, lasers. Aqui, especificamente, estamos a falar para oficiais da Marinha para sistemas de sonar naval, armas nucleares, mísseis guiados, radares, comunicações via satélite, equipamentos ópticos avançados, aeronaves de combate. Portanto, as terras raras são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e, portanto, estamos aqui a falar de um ponto crucial. Se repararem, aqui nós temos essencialmente neste mapa gas and oil, mas main mining sites, se repararem nos mining sites, são zonas de terras raras, ok? E zonas de desenvolvimento, obviamente, aqui major development sites. E quer dizer, também se estima vê-se em vários relatórios, estima-se que esta região, este ciclo polar ártico, contenha cerca de 20 a 25% das reservas mundiais de hidrocarbonetos, inexploradas. E, portanto, estamos a falar de uma zona de vastos recursos e que, inevitavelmente, esses vastos recursos vão levar à competição. E aqui há duas ideias igualmente a reter. Ideia 1. A extração destes recursos está a tornar-se cada vez mais fácil e economicamente viável. E aqui Pequim chama a atenção. Pequim começou já a investir em operações de mineração na Groenlândia há 6 anos atrás, em 2015. Ideia 2. Esta medida aqui de Pequim pode ser interpretada como uma tentativa de aumentar a participação de mercado da China como fornecedor dominante mundial dos elementos das terras raras. A China está claramente, juntamente com a Rússia, mas que não tem a mesma capacidade, a olhar para o Ártico como um ponto nodal da sua estratégia, sua vasta estratégia. Variável 1 já falámos, rotas marítimas. Variável 2, vastos depósitos de recursos naturais. Variável 3, no contexto das relações tensas com Washington e em estreita parceria com Moscou, o Ártico assume aqui para a China uma dimensão militar. Não só comercial, mas uma dimensão militar. As senhoras e os senhores terão presentes o grande projeto One Belt, One Road Initiative, ou Belt and Road Initiative, a nova rota da seda, seja por mar, seja por terra. Agora, há 4 ou 5 anos para cá, considera-se a rota do Ártico, portanto, uma rota do gelo, sobretudo resultante deste derretimento da calote polar. Portanto, esta rota do Mar do Norte
para além de fins comerciais e questões de utilizar, e tem de ser utilizada pela Marinha Mercante, também poderá ser, obviamente, utilizada por navios de guerra. E aqui os chineses podem perfeitamente enviar a sua Marinha de Guerra, se repararem, para o Atlântico Norte, para o Mar da Noruega, para a zona ali, inclusive chamado Choke Point. Marinha de Guerra ali para o Atlântico Norte. E, portanto, e com possível cooperação russa, podem recolher informações, enfim, fazer operações de surveillance, fazer ações de dissuasão com mísseis balísticos nucleares, enfim, todo um conjunto de ações, exercícios, todo um conjunto de ações militares, que os senhores saberão bem melhor que eu, que são elementos dissuasores e que são elementos que poderão criar aqui confronto. Igualmente duas ideias a reter. Ideia 1. A rota do Mar do Norte traz grandes vantagens para a China. Porquê? Evitam-se pontos de estrangulamento críticos, portanto, os choke points, como é o caso aqui que se vê do Estreito de Malaca, por exemplo, e o Canal de Suez, e o Canal de Suez, obviamente, e que a Marinha dos Estados Unidos poderá facilmente bloquear ou prejudicar a economia da China em caso de guerra. Portanto, pode haver um bloqueio do Canal de Suez, e os chineses não têm capacidade para chegar à Europa, ao mercado europeu e ao Mediterrâneo. Pode haver bloqueio do Estreito de Malaca, cingindo ou impossibilitando a China de eventualmente avançar para o Índico e, portanto, evitando precisamente esse possível constrangimento por parte dos norte-americanos. O Mar do Norte ganha um outro relevo na perspectiva chinesa. Ideia 2. A rota vai empurrar a questão do estrangulamento crítico para o norte. Ou seja, o Estreito de Bering, cuja importância estratégica vai, obviamente, aumentar nos próximos anos, vai ter um impacto, e, ao mesmo tempo, o Mar da Noruega e aquilo que eu já aqui referi, o chamado Choke Gap, portanto, o ponto comum entre a Groenlândia, Islândia e o Reino Unido, Greenland, Iceland and UK, Choke Gap. Greenland, Iceland e United Kingdom, portanto, vão ganhar um relevo estratégico crucial logo aqui, na perspectiva chinesa, e aí a tal militarização. A segurança da rota do Mar do Norte vai depender de uma capacidade militar para garantir essa mesma segurança e, acima de tudo, chama a atenção para esta questão de uma relação estável com a Rússia. Porque a China não tem conhecimento da área, não tem portos na área, portanto vai precisar aqui da Rússia para poder garantir essa mesma segurança. Deixem-me só partilhar, entretanto, um outro filme. Publicidade é sempre complicada. Não, peço desculpa, isto é mesmo. Desculpa lá. Desculpem, falha minha, erro meu. Afinal, enganei-me no vídeo. Pronto, era outro, mas também não vou aqui procurar. Portanto, são as três variáveis que nós vamos equacionar. Lembrando, novas rotas marítimas, acesso a recursos naturais e possível militarização dessa mesma rota da China em parceria com a Rússia. E de agora podemos fazer uma análise a partir daqui. Perceber destas variáveis, podemos então avançar na análise. E perceber que muitas destas questões do Ártico não são novas, como é óbvio. Mas aqui a mudança climática e o desenvolvimento tecnológico e o crescente envolvimento de partes interessadas estão a devolver à região um lugar de destaque que não ocupa há décadas, se é que alguma vez ocupou. Portanto, nós temos que equacionar mudanças climáticas, desenvolvimento tecnológico e envolvimento de partes interessadas. E, portanto, tudo isto está a dar um relevo geopolítico significativo a esta região. E daqui surgem três problemas que nós devemos analisar. Problema 1. Perante isto, a governação do Ártico está a começar a diversificar-se para além das potências europeias e norte-americanas, o Canadá e os Estados Unidos, que há muito dominam a ordem política na região. Portanto, estamos a falar dos 8 Estados e, portanto, agora esta governação está a trazer outros atores. Lembra-se da participação da China no Conselho do Ártico. E, por isso, a multiplicidade de interesses aqui está a complicar cada vez mais a disputa pelo Ártico.
E em acréscimo, os vastos recursos financeiros da China, que está disponível para o desenvolvimento da região, está a impulsionar a competição e a divisão entre as nações do Ártico. Veja o caso da relação da Groenlândia com a Dinamarca, e veja o caso da Rússia, que sente com capacidade financeira para se poder impor ao Ártico, que são pontos, e a presença da China no Conselho do Ártico são pontos de instabilidade. Segundo problema, enquanto isto, o aumento da atividade das grandes potências internacionais no Ártico está a fazer com que outras potências regionais respondam. E o que nós temos, por exemplo, é uma revitalização da fronteira militar russa no Ártico, por exemplo, que está aqui a aproximar os países escandinavos, como é o caso da Noruega, a desafiar as atividades de exploração de energia russa no Mar de Barents. Portanto, há 5 ou 6 anos, desde que, já vamos falar um pouco da Rússia, desde que a Rússia assume como parte significativa da sua estratégia o Ártico, que há confronto com Estados europeus na disputa de fronteiras, particularmente aqui o caso da Noruega na zona do Mar de Barents. E a União Europeia também já começou a afirmar-se no Ártico, uma vez que vários dos membros da União Europeia são Estados do Ártico, mas talvez não o suficiente. Outros países e organizações internacionais também estão a tentar entrar progressivamente na gestão do Ártico, na esperança aqui de intensificar as ações de todos relacionadas com questões climáticas e a proteção ambiental. Portanto, o Ártico neste momento é um foco. It's a magnet, como dizia um amigo meu. O Ártico, um professor, o Ártico neste momento é um ímã de atração de vários Estados-nação. Porque é um ponto de fuga e uma possibilidade de esperança de reabilitação geoeconómica e de controle do Ártico, de posicionamento geopolítico. E aqui vamos para um terceiro problema. E o terceiro problema é que estas disputas internacionais vão se complicar à medida que as repercussões das mudanças climáticas começarem a ganhar cada vez mais forma. E a competição territorial entre as grandes potências, cujos interesses estratégicos nacionais são muitas vezes difíceis de conciliar, vai manter-se como sempre. E aqui põe-nos logo um problema de âmbito geopolítico. Quer dizer, a geografia não é imutável, a geografia é mutável. Está a haver uma mutabilidade da geografia e essa mutabilidade está imediatamente a levar a disputa entre os players todos da região. E, portanto, outra questão a ter em conta é que as circunstâncias geográficas mudam, não é? E surgem incentivos estruturais para reorganizar os parâmetros operacionais e redefinir as prioridades. E não é de surpreender que a geografia muitas vezes seja aqui um fator que molda o curso da história, muitas vezes, não é? E que neste momento o aquecimento global já está a ter um impacto muito real nos padrões do gelo marinho no Ártico, removendo a barreira que protege as áreas costeiras contra a erosão durante as tempestades de inverno. Portanto, temos aqui vários fatores que temos a equacionar. Professor, portanto, posso só fazer aqui uma questão? Pode. Tendo em conta que há interesses dos Estados-membros que pertencem ao Ártico, não é? E, portanto, que à partida terão a sua soberania assegurada, quer pelo mar territorial, quer depois pela plataforma continental, não é? E sabemos que está a decorrer alguns processos de extensão de plataforma continental. E, portanto, se essa disputa em termos de recursos, nomeadamente recursos, que já percebemos que é uma área de relevo e de importância e que há aí uma verdadeira disputa, se depois com este processo da extensão da plataforma continental, se as coisas não ficam mais delineadas, digamos assim, que evite esse tipo de disputas ou, não vou dizer confrontos, porque acredito que não chega a esse ponto, mas... Em teoria sim, claro, mas nós vemos que depois a realidade será outra, porque mesmo recursos naturais que estejam aparentemente noutra plataforma marítima, vão sempre ter também, estejam na plataforma marítima de determinada nação, partilham com outra plataforma marítima. Vejam um exemplo concreto disto que eu estou a dizer, o caso do Chipre e da Turquia e da Grécia. Na exploração que a Turquia permanentemente faz, supostamente, na ZEE do Chipre. E que, portanto, a Turquia reivindica para si esse direito. Está no limite. Mas aquilo que está a ser explorado
está dentro da plataforma. Portanto, isto é muito complicado controlar esse processo. Eu confesso, vou ser sincero, não sei como é que isso se bloqueia. Portanto, em teoria, o direito internacional prevê a possibilidade de sanções sobre essa situação, mas quer dizer, há várias formas de explorar, não pondo em causa os princípios, não violando o direito internacional, não é? E parece-me a mim que é isso que vai acontecer. Portanto, em teoria, aquilo que está a dizer deveria funcionar, mas o problema é que não me parece que a prática seja outra. Sei que é uma resposta muito, muito, muito sintética, mas é o que me parece que eu posso responder neste momento, ok? Ora, passando para esta problemática, vamos agora se calhar olhar para os atores regionais do Ártico e perceber o que é que está latente. Olhamos para os Estados Unidos e Canadá, para os norte-americanos, vemos que os norte-americanos aqui, Estados Unidos e Canadá, não é? Portanto, Alasca e a parte norte do Canadá, é a segunda maior massa de terra no Ártico, mas representa pouco do PIB, como é óbvio. E como tal a importância é secundária. Enfim, o Alasca para os Estados Unidos tem uma importância relativa, enfim, exploração de petróleo, mas não contribui muito a presença do Ártico para já no PIB, quer do Canadá, quer dos Estados Unidos, nem a parte que os Estados Unidos têm com o Canadá, que tem com o Ártico e o Canadá com o Ártico, contribuem para o PIB do Ártico, não é? Portanto, há aqui há uma proximidade, mas não uma interdependência económica muito grande. Mas os Estados Unidos aqui querem diversificar o suprimento dos elementos de terras raras, cá está, para não depender desproporcionalmente da China, que é o maior produtor mundial destes recursos minerais. E daí faz sentido, então, a tal aquisição da Groenlândia. Não que eu esteja a defender Trump, e portanto é preciso fazer aqui uma salvaguarda, isto não é Trump versus Biden, mas está latente na estratégia norte-americana a necessidade de controlar o Ártico, não é? Para evitar que haja um posicionamento chinês e russo, fazendo os Estados Unidos e o Ocidente perder um controle significativo de uma área da rota comercial e determinados acesso a determinados recursos. Portanto, a aquisição da Groenlândia, que é uma fonte alternativa eventual desses mesmos recursos. Faz sentido. O que Donald Trump avança na tentativa de comprar a Groenlândia fez sentido. Aliás, fez tanto sentido que desde os anos 40 há uma base militar norte-americana na região, chamada de Base Aérea de Seoul. Portanto, é uma base aérea que tem uma componente importantíssima no Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos, NORAD, e no Comando Espacial da Força Aérea. Portanto, é uma base norte-americana naquela região. Um outro aspecto também que explica o interesse geopolítico americano na Groenlândia prende-se com questões de grande estratégia. E os Estados Unidos precisam de uma zona costeira nas proximidades do Polo Norte, preferencialmente ainda mais perto que o Alasca, como um vetor competitivo aqui para controlar o Ártico. E eu chamo a atenção, embora não tenha aqui o link, se os senhores tiverem interesse, saiu há poucos meses a estratégia Army Strategy for the Arctic, norte-americana. Portanto, quem tiver, eu se calhar podemos tentar aqui, eventualmente. Enfim, a internet tem estas coisas, Army Strategy, Strategy for the Arctic. Ok, foi em maio. Portanto, convém Army, estão a ver, não estão? Army announces release of Arctic Strategy. É desclassificado, portanto. Eu confesso que não li tudo, portanto, plugin bloqueado, pronto. Eu tenho que desbloquear os plugins, mas eu posso-vos enviar informação, portanto, envio-vos o link, ou procura o link, que é interessante perdermos tempo a ver uma parte, porque eles depois têm os key points, e através dos key points não é preciso ler a estratégia toda nos key points, conseguimos lê-la, e depois compará-la com o livro branco chinês sobre o Ártico. É interessante. Bom, regressando ao PowerPoint. Desculpa. Passamos então dos Estados Unidos e do Canadá no Ártico, podemos olhar para a Rússia.
E a Rússia aqui tem muito que se liga. A Rússia no Ártico tem muito que se liga. Porquê? Porque a Rússia é o país que mais depende da região. Contrariamente aos Estados Unidos e ao Canadá, que o intercâmbio económico não tem um peso significativo, na Rússia tem. Aliás, se os senhores repararem, a Rússia tem cerca de 40% da área total do Ártico. 40% é muito. E metade da população ártica, tens uma ideia, 40%, metade da população ártica e algumas das maiores cidades do Ártico, como é o caso de Murmansk e Norilsk, dois portos que estão a ser desenvolvidos por chineses, são do Ártico. Portanto, o Ártico não é uma realidade distante e alheia a Moscou. Aliás, a Rússia é responsável, estávamos a falar há pouco do PIB, Canadá e Estados Unidos, a Rússia é responsável por 15 a 20% do PIB do Ártico e 20% das exportações. Portanto, há uma relação umbilical e, de facto, a Rússia sente-se como a verdadeira e única soberana do Ártico. E agora também, enfim, procurando as notícias, nos próximos 5 anos, a Rússia antevê um investimento de cerca de 160 mil milhões de dólares no Ártico. Portanto, a Rússia vê aqui alguma margem e ponto de fuga no Ártico para recolocar a Rússia como um ator global, em termos estratégicos, ou em termos geoestratégicos. Não só pelo acesso, depois vamos ver, não só pelo acesso aos recursos naturais, particularmente gás natural, liquefeito, e, claro, uma das principais rotas mundiais passar a ser controlada por portos russos. Que a Rússia tem procurado uma posição dominante nesta região crítica de uma forma muito assertiva. Aliás, a Rússia atua no Ártico desde o século XVII. E, portanto, é uma parte significativa da Rússia. Portanto, sempre foi o Estado mais ativo neste território. E, claro, de acordo com o pensamento geoestratégico russo, o controle do Ártico é um passo fundamental para alcançar, então, a tão procurada e almejada hegemonia global, de Putin, não é? Considerando vastos recursos naturais e, acima de tudo, a posição como um corredor que pode garantir a ligação entre o norte da Europa e o leste da Ásia e o hemisfério americano, na navegação comercial e, sublinho, militar. Além disso, se a região circumpolar se tornar mais quente, a Rússia aqui pode revitalizar a Sibéria e desenvolver portos de água quente. E desde a época dos czares, Moscou anseia por recursos que favoreçam a projeção naval e acesso a portos de água quente. Aliás, desculpa, um dos grandes uma das grandes falências na estratégia russa marítima é a falta de acesso a portos de água quente, não é? Daí a importância da base de Tartus, da Síria, acordada entre Khrushchev e Hafez al-Assad, o pai de Bashar al-Assad, que garante a possibilidade de acesso aos mares quentes, não é? Neste caso ao Mediterrâneo. Porque quer dizer, porque a Rússia, para aceder do Mar Negro sempre ao Mediterrâneo, terá sempre que passar pelo sultão turco, que poderá ou não bloquear, e portanto tem sempre esse problema. E portanto com isto esse problema eventualmente poderá vir a ser resolvido, porque a parte norte isolada é que está isolada e garante um controle direto a esses mares quentes, seja no leste asiático, seja depois descendo o Atlântico Norte ou chegando ao Atlântico Norte. Aqui mais quentes são mais navegáveis e não necessariamente mais gelados. E, portanto, isto é uma ambição que nunca foi totalmente cumprida pelo Kremlin, e por isso o Kremlin está bem ciente do valor do Ártico. E por isso a presença russa está a tornar cada vez mais visível na região. Se prestarem atenção, desde 2007, aliás, é desde 2007 que há um reposicionamento russo, pós-Guerra Fria, não é? Portanto, passando aquele mind-numbing que marcou os anos 90, é a partir de 2007, quando Putin toma aqui rédeas de perspectiva daquilo que a Rússia
poderá ser como um ator global. Bom, veja-se o caso do ataque, ciberataque à Estónia, veja-se um ano depois, em 2008, a invasão da Geórgia, pouco depois a Rússia passa a ser um parceiro estratégico da NATO, não é? E, portanto, há aqui todo um crescendo muito interessante da estratégia, da grande estratégia russa. E, portanto, 2007, no início efetivo dessa mesma grande estratégia, a Rússia coloca uma bandeira nacional no fundo do Oceano Ártico. Não sei se lembrarão, isso foi um gesto simbólico muito forte, que demonstrou formalmente que para Moscovo uma parte substancial do Ártico é uma extensão, estamos há pouco a falar disso, é uma extensão da plataforma continental da Sibéria. E, portanto, como tal, deve ser reconhecida como um território soberano, não um território internacional, um território soberano da Federação Russa. Para comprovar isto, vários bombardeiros estratégicos, aliás, os senhores têm camaradas vossos neste momento na Lituânia, da Força Aérea, salvo erro, não, camaradas militares, portanto, na Força Aérea, eu tentei lembrar... e da Marinha. Como? E da Marinha também? Ok, certo. Peço desculpa. Aí falha crassa, da Marinha também. Força Aérea e Marinha, é verdade. Tem toda a razão, eu sabia disso. E, portanto, sabe-se que há bombardeiros estratégicos russos que patrulham regularmente os perímetros árticos do país. O que desencadeou e desencadeia atritos com as forças aéreas e com as marinhas de outros estados circumpolares, nomeadamente estados NATO, não é? O caso, enfim, e não só, portanto, o caso da Suécia, o caso da Noruega, o caso da Finlândia, o caso dos Estados do Báltico, e, portanto, a Rússia tem aqui uma vantagem, apesar disso, tem uma vantagem inigualável relativamente a estes países, não só pelo controle territorial, pela uma experiência de controle territorial, pela uma história desse controle territorial, e essa história, inclusivamente, é interessante. Eu estou a meter aqui claramente a foice em seara alheia, mas é interessante porque lhes permite ter uma capacidade que eu acho que é única no mundo na construção de navios quebra-gelo nucleares. Penso que a Rússia é o melhor construtor, se calhar estou a dizer uma asneira, mas já li há uns tempos que é o considerado o melhor construtor de navios a quebra-gelo nucleares. E, portanto, enfim, isto presume-se que a necessidade é mestra de engenho e a necessidade de projeção da sua própria soberania leva a que desenvolvam determinadas tecnologias. Portanto, já voltaremos à Rússia, isto é só para perceber o porquê do interesse estratégico da Rússia naquela região. Enquanto isso, falámos norte-americanos, Canadá e Estados Unidos, Rússia. Enquanto isso, podemos olhar, desculpem, eu esqueci-me deste slide, para perceberem a importância em termos de acesso a hidrocarbonetos na zona, nomeadamente no pipeline chamado Yamal, de gás natural liquefeito, que vai buscar diretamente fonte ao Ártico e que, por sua vez, vai garantir, depois vamos ver isto em maior detalhe, possibilidade de distribuição de gás natural a vários lados. Portanto, ou seja, a Rússia, produtora fundamental de gás natural, aliás, por ser produtora fundamental de gás natural, tem uma parte da Europa debaixo da sua asa, como sabemos, e, portanto, aqui o Ártico e o novo ramal Yamal é fundamental para a estratégia russa. Não é? Portanto, e se olharmos para este mapa, a probabilidade de undiscovered oil or natural gas fields in the Arctic é enorme. Portanto, veja-se 100% logo junto à parte territorial russa, e depois mais acima 50% a 99% desta. Portanto, este mapa é muito interessante. Enquanto isso, olhamos para outros interesses gerais, como o caso da Finlândia, da Noruega, da Islândia e da Suécia, que obviamente também têm interesses em jogo no Ártico, claro, mas que no meio destes dois grandes atores são participantes significativamente menores. Têm interesse no petróleo e gás, em minérios, como é óbvio, e aqui nós ainda não falamos da indústria da pesca. Bacalhau da Noruega, não é? Portanto, na indústria da pesca, que também nos pode afetar no Natal, na indústria da pesca e no turismo. E lembrar aqui que, se prestarem atenção, nos próximos tempos, reparem que a Noruega está a considerar
a reinterpretar o Tratado de Spitsbergen, de 1920, portanto, subsequente à Primeira Guerra Mundial, que concede soberania do arquipélago de Svalbard, à Noruega, mas que permite que outros signatários estabeleçam estações de pesquisa e explorem recursos. E, portanto, possivelmente a Noruega vai evitar que haja outros países e outros Estados-nação em Svalbard, o que implica, o que demonstra claramente um posicionamento de expansão e de assunção de soberania norueguesa na região. Falámos norte-americanos, russos e alguns europeus. Mas estes players, de facto, são cruciais, mas o player mais importante e mais interessante para a análise é a China. E a China, em 2018, publicou, deixa-me só aqui, minha cábula, publicou um livro branco onde está bem patente a sua política para o Ártico. Pequim quer legitimar a sua presença na região ártica e ganhar influência dentro do Conselho do Ártico. O tal Fórum Intergovernamental, criado em 96, pós-Guerra Fria, etc. E a China, em 2013, obteve o estatuto de observador deste Conselho do Ártico, do Conselho do Ártico. E agora a China, que é muito interessante, sente-se e apresenta-se como um Estado próximo do Ártico, à semelhança dos países que fazem fronteira com o Círculo Polar Ártico. Isto é oposição aos Estados do Ártico que têm soberania sobre terras localizadas dentro da região e que são membros de pleno direito do Conselho. Mas a China apresenta-se agora como um Estado próximo do Ártico. Ou seja, Pequim aqui está a criar uma nova categoria de Estados que passam a vir a ter interesses legítimos no Ártico devido à sua proximidade geográfica, ou aparente proximidade geográfica. Portanto, há aqui uma reconfiguração significativa daquilo que é o Ártico. Deixem-me só partilhar o livro branco. O livro branco, enfim, tem versão chinesa, tem versão inglesa, não é? Eu acho que isto vale a pena perder algum tempo a ler, agora não, porque estou a passar muito rápido, não é? a ler este livro branco. É muito interessante. Porque o livro branco, que embora enfatize a promoção da cooperação, do multilateralismo, respeitando o direito internacional, o interesse comum em benefício de todas as partes, etc., não revela verdadeiramente os interesses específicos da China no Ártico. E, obviamente, muito menos revela as iniciativas que têm vindo a ser feitas para promover a presença da China no Ártico. O livro branco, aliás, afirma que a Belt and Road Initiative, a tal iniciativa crucial de cooperação chinesa, não é? Que trará oportunidades para as partes interessadas construírem em conjunto uma nova rota da seda polar, mas que facilite a conectividade e o desenvolvimento económico e social sustentável no Ártico. Aliás, o documento é tão simpático que refere a utilização das rotas marítimas e a exploração e desenvolvimento dos recursos do Ártico, tendo um enorme impacto na estratégia energética e desenvolvimento económico da China. Portanto, é simpático para fora no sentido em que fala permanentemente do multilateralismo e da permanente ação de soft power chinesa, mas é simpático internamente porque prova este documento que a exploração do Ártico vai ter um impacto enorme na estratégia energética e no desenvolvimento económico da China. Professor, e também relativamente ao investimento que eles fazem, portanto, estamos a ver ao nível da iniciativa One Belt, One Road, não é? Que estão a fazer investimentos ao longo da rota, em termos de portos, infraestruturas e por aí fora. E, portanto, e na rota do Ártico, uma vez que passa em território russo e que há essa ligação entre China e Rússia, também há esse nível de cooperação e investimento? Já lá vamos, é preciso... Ok, então peço desculpa, não antecipei. Não, de maneira nenhuma. Deixa-me só aqui, entretanto, passar o slide. Já lá vamos. Bom. Pequim começou logo a investir em 2015 em operações de mineração na Groenlândia, eu já tinha referido isso, e esta medida
está a ser aqui interpretada como uma tentativa de aumentar a participação do mercado da China como fornecedor mundial e dominante dos elementos de terras raras. Há aqui deixa-me só aqui voltar para trás. Há aqui algumas estimativas que dizem que a Groenlândia contém cerca de 40 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, enquanto as restantes reservas do mundo têm cerca de 120 milhões de toneladas. Portanto, estamos a falar aproximadamente de um quinto, de um sexto das terras raras, sendo que a maior parte é dominada pela China. E, portanto, a China, ao mesmo tempo, e já vou à sua questão, está interessada em construir projetos de infraestruturas e instalações portuárias, também para controlar isto. Deixem-me olhar, deixem-me passar. Em toda a costa ártica da Rússia. E aqui já vai ao encontro do que está a dizer, ou daquilo que perguntou. Sobretudo em locais como o caso de Murmansk, como o caso de Vladivostok ali mais junto ao lado leste da Sibéria, e em Arkhangelsk. Portanto, estas três zonas estão supostamente a ser desenvolvidas infraestruturas portuárias nessas zonas com forte investimento chinês, ao abrigo do desenvolvimento e do comprometimento clássico da One Belt, One Road Initiative. E isto, o objetivo depois é permitir o uso destas hidrovias circumpolares para transporte comercial e extração de recursos naturais. Que este acordo bilateral entre a Rússia e a China, portanto é isto que as instituições vão ter que fixar, é a Ice Silk Road. E portanto, em paralelo à One Belt and Road Initiative, à Rota da Seda, etc., há uma Ice Silk Road. E aqui a China está a colaborar ativamente com a Rússia para desenvolver recursos energéticos e minerais na rota do Mar do Norte e da Sibéria. Principalmente, eu sugiro que pesquisem isso, o campo de gás de Yamal. E sobre isto há duas ideias a reter. Uma, o impacto económico destes projetos poderá ser menor do que o apresentado na retórica chinesa. Mas neste contexto de rivalidade partilhada com os Estados Unidos, lembra-se que a Rússia, enfim, tem uma rivalidade partilhada com a China relativamente aos Estados Unidos, serve bem o propósito de fortalecer aqui uma parceria sino-russa. E nós estamos a assistir progressivamente a esta parceria sino-russa. E os investimentos e projetos de Pequim, segunda ideia a reter, noutros países também são relevantes, uma vez que podem ser ferramentas geoeconómicas para exercer influência nos países do Ártico. Como é o caso, sublinho, do investimento chinês na Groenlândia para ajudar a um processo de separação da Groenlândia relativamente à Dinamarca, numa lógica de dividir para reinar. Mas deixem-me só, entretanto, passar para aqui. Isto é da Barents Observer, portanto, um jornal local da zona do Alasca. E isto é 2019. China's first Yamal LNG tanker is soon on its way to Murmansk. Portanto, a China já está em Murmansk. Foi há um ano. Eu confesso que, entretanto, eu não acompanhei mais se já chegou e como é que os projetos estão a desenvolver, mas, portanto, em Murmansk, neste caso. Mas, portanto, eu depois envio-vos isto e podem pesquisar à vontade. Portanto, há aqui dois pontos relativamente ao encontro do que estava a dizer. Há dois grandes estados que, resultante da ambição geoestratégica e geopolítica soviética no Mar do Norte, estão a sofrer, é aquilo que não, sofrer que não é sofrer, estão em parceria económica ou financeira com a China, comprometendo-se naturalmente com a China no desenvolvimento de infraestruturas, para garantir o acesso da China ao Mar do Norte e às rotas do Mar do Norte. Não só às rotas, mas também aos recursos minerais, aos recursos naturais. A Rússia, desenvolvendo Yamal, Murmansk e Vladivostok, e a Groenlândia que está aqui.
E no caso específico da Groenlândia, que tem mineração, que está com mineração chinesa desde 2015, isto são dados. Entre 2012 e 2017, a Groenlândia recebeu 2 mil milhões de dólares em investimentos chineses. Em proporção, para termos uma ideia do que é que isto é, para aquilo que eu vos descrevi, 2 mil milhões de metros quadrados, de quilómetros quadrados, a maior parte com gelo e 60 mil habitantes. 2 mil milhões de investimentos chineses. A Islândia, por exemplo, recebeu 1,2 mil milhões de investimentos chineses. Em termos absolutos, o valor é pequeno, de facto. Quer dizer, se nós tivermos a ideia que Portugal, em 2018, recebeu 9 mil milhões de investimentos chineses. Em termos absolutos, o valor é reduzido. Mas tem um preço altamente considerável se compararmos com o PIB dos dois países. Olhamos para o caso da Groenlândia, este investimento representou 11,6% do PIB, portanto, 1/10 do PIB da Groenlândia é resultante de investimento chinês. No caso da Islândia, 5,7%, portanto, aproximadamente 6% do PIB da Islândia é resultante de investimento chinês. No caso de Portugal, 3%, o que já em si é muito. Mas, portanto, 3% de investimento. E daqui, então, temos duas ideias a reter. A primeira é que os investimentos chineses podem ser, assim, uma espécie de alavancagem política e securitária nestes dois Estados, na Islândia e na Groenlândia, não estou a falar de Portugal, e a China, juntamente com os seus proxies, portanto, porque isto é uma fórmula, enfim, agora fugindo um pouco a esta temática, este tipo de atuação, embora seja legal, moralmente aprazível, rotulada de diplomacia económica, de formas de soft power, não deixa de ser uma forma de ameaça híbrida. É uma forma de ameaça híbrida não cinética. Nós estamos a falar de apoios de proxies, ou do que quer que seja, mas há aqui uma ameaça híbrida que obriga a um comprometimento económico, financeiro e político e social à China. Desses Estados que se encontram fragilizados e que imediatamente há uma alavancagem com a possibilidade de, ao apelo de questões comerciais, a China progressivamente avançar. E, portanto, isto não deixa de ser uma forma de ameaça híbrida, pelo menos na minha leitura, na minha perspectiva. E, portanto, a China e as empresas chinesas, portanto, vamos ver porque uma empresa chinesa, o capital não tem pátria, como nós sabemos, mas as empresas chinesas têm. Não é? E, portanto, quando nós falamos em Huawei, a Huawei responde ao Partido Comunista Chinês. Em última instância, às vezes tendemos a esquecermos um bocado desse processo. A Three Gorges responde ao Partido Comunista Chinês. Está cá em Portugal, não é? Portanto, portanto, nós temos essa noção de que há infraestruturas críticas, de que há questões que definem a soberania de vários Estados, que não podem estar na mão. Enfim, se for de privados num processo de circulação de capital, mal ou menos. Mas se é na mão de privados que estão sob o controle de Estados, parece-me a mim um pouco arriscado. Não é? E, portanto, claramente na Islândia e na Groenlândia essa situação acontece, e a China, e estas empresas proxies da China, têm demonstrado interesse particular em minas e infraestruturas de transportes, principalmente aeroportos e portos. É só porque isto é tudo fonte aberta, por notícias os senhores procuram com facilidade. Investimento chinês na Groenlândia e na Islândia. E reparem que é essencialmente transportes e portos. Questões, portanto, isto é uma razão, não é? E, portanto, no futuro, esta é a segunda ideia, e agora interessa diretamente à audiência, estas instalações podem perfeitamente vir a hospedar uma presença militar. E, como é óbvio, isso pode e deve ser visto como uma ameaça à NATO, particularmente aos Estados Unidos, quando à porta do Atlântico Norte, ou no Atlântico Norte, há a probabilidade de haver bases chinesas. E, portanto, quer na Groenlândia, quer na Islândia. Mas a situação ainda é mais complexa no caso da Groenlândia. Porque, embora o país tenha uma certa autonomia sobre questões domésticas, ainda é considerado um território dinamarquês.
sem grande soberania em questões estratégicas. Portanto, pode decidir sobre questões domésticas, questões estratégicas não pode, como política externa, segurança e mineração. Mas o investimento chinês, coincidentemente, focou-se em recursos minerais. E, aliás, até houve uma tentativa de comprar uma base naval, uma antiga base naval americana e alguns aeroportos. Procurem isso na internet. E, portanto, a presença de Pequim é vista como uma ameaça à segurança na Groenlândia. E a Dinamarca teme que a entrada de dinheiro chinês possa vir a alimentar o sentimento de independência da ilha. Que, aliás, nós falámos no início da nossa conversa, há um objetivo desculpem que eu tenho que ir um objetivo a longo prazo de uma cada vez maior autonomia da Groenlândia relativamente à Dinamarca. E este investimento chinês pode ajudar esse processo. Não é? E, portanto, a partir do momento em que há investimento chinês, pode alimentar um sentimento de independência, o que reduz bastante mais o papel de Copenhaga no Ártico. Não só da Dinamarca, mas naturalmente a Dinamarca é um país NATO, não só naturalmente de um conjunto de aliados ocidentais e da própria Europa e dos Estados Unidos. Não é? E, portanto, há aqui uma situação que tem que ser pensada e temos que olhar para isto com atenção. E a China também promove outros fóruns multilaterais, há outros fóruns, como a Conferência do Círculo Polar Ártico, criada pela Islândia, em alternativa ao Conselho do Ártico, que inclui Estados árticos e atores não estatais. E, portanto, a China vai ganhando um leverage em termos multilaterais noutros fóruns para além do Conselho do Ártico. Portanto, a China quer aumentar a sua presença no Ártico e vai multiplicar os esforços à medida que a importância da região aumentar. Adotando aqui uma retórica que enfatiza a cooperação, os benefícios mútuos, o multilateralismo, o soft power, mas Pequim depois apresenta-se como uma potência quase ártica e usa os seus meios económicos para expandir a influência na região. E daqui, duas ideias. Ideia 1. Isto suscita preocupação de várias potências, principalmente os Estados Unidos. Aliás, nas várias reuniões do Conselho do Ártico, não nesta, porque enfim a Rússia foi um ponto central, mas na penúltima, o contexto é que geralmente os Estados evitam conflitos abertos, porque aquilo é aquela lógica mesmo dos 90, multilateralismo, abertura, cooperação, mas o Mike Pompeo, na altura ainda Trump, criticou abertamente a China, levantando dúvidas sobre as reais intenções e citando possíveis implicações da segurança das suas atividades na região polar. Levanta-se o problema da China. Agora a tónica está na Rússia, porque a Rússia está-se a chegar à frente. Agora imaginem tudo isto, a Rússia a presidir o Conselho do Ártico. E a Rússia precisa da China para desenvolvimento dos portos e das suas infraestruturas portuárias. Portanto, está aqui uma situação muito... Está perfeito. Está a tempestade perfeita. Segunda ideia. Os países europeus, particularmente a Dinamarca, também estão preocupados. E mesmo a Rússia, atenção, mesmo na sua parceria com a China, teme uma certa subordinação a Pequim e eventualmente perder a influência na região. Para terminar a questão aqui da China, vamos fazer uma leitura comparativa e perceber que, da mesma forma que a situação do Índico, com o crescendo de presença militar chinesa, da mesma forma do Índico, reparem que o Índico é um polo de tensão entre a China, entre a Índia, entre a costa leste, entre a zona leste do Índico, particularmente na costa africana, mas pronto, não vamos, mas que é uma zona de tensão, os portos de Gwadar, o corredor económico China-Paquistão, o controle dos portos do Sri Lanka, portanto, está aqui, aliás, Porto Colombo, o Índico é uma zona de tensão, portanto, com crescente presença militar chinesa, com crescente presença militar, e comparativamente o crescente presença militar no Ártico, ainda que limitado, não pode ser comparável ao do Índico, como é óbvio, mas a longo prazo a situação pode mudar. E o que é certo é que a China está aqui a implementar um conjunto de medidas económicas e diplomáticas para promover os seus interesses no Ártico. E ao fazê-lo, está a fazer com que cresça a tensão, porque parece que está a preparar o terreno para uma série de disputas e conflitos geopolíticos que inevitavelmente vão surgir, à semelhança do Índico. E, portanto, parece-me a mim, agora sim,
uma perspectiva mais especulativa e mais a longo prazo, que o tipo de tensão que existe no Índico pode eventualmente vir a acontecer a médio e longo prazo no Ártico. Para terminar, deixem-me só aqui mostrar China Multifaceted Arctic Strategy. Isto é um artigo muito interessante. Bom, enfim, é um artigo já com 2 anos, mas parece-me a mim que continua com muita relevância. Não mudou muito. Veja-se o investimento, veja-se a tabela do investimento chinês de 2012-2017. Aliás, foi aqui que eu vou buscar os números. Os dinamarqueses preocupados com o investimento na Groenlândia, e aqui refere-se a tentativa de independência ou de autonomia ou de maior autonomia da Groenlândia. Enfim, eu partilho isto, depois terá tudo, mas eu não queria deixar de vos mostrar aqui. E aqui, dinamarqueses veem a Groenlândia como um risco de segurança no meio das tensões do Ártico. Portanto, terminamos como começamos, com a Groenlândia. Wider Focus, a tal base de Thule, base norte-americana. Portanto, está junto aqui, neste caso, já ao Canadá. E terminamos só, levantando aqui um conjunto de questões. Por estas questões do Ártico, que é de natureza, são de natureza global, será que isto é uma herança comum da humanidade, por exemplo, como se pretende que a Amazónia seja? Ou são apenas questões nacionais, com base em localização geográfica e nos direitos internacionais, no direito internacional à soberania, tanto na terra como em questões geográficas costeiras? Qual é o papel dos atores locais? Portanto, são questões que nos deixam, que se levantam. Mas eu termino aqui com 4 ou 5 conclusões para fechar esta apresentação. Os avanços tecnológicos e as temperaturas mais quentes, de facto, têm o potencial para abrir novas rotas de trânsito no Ártico e tornar os recursos minerais e de petróleo da região cada vez mais acessíveis. E isto tem levado os países mais distantes, como ao caso da China, a apostar nas novas oportunidades económicas e estratégicas que o derretimento da calote polar está a trazer. Outra conclusão. A governação do Ártico está a começar a diversificar-se para além das potências europeias e norte-americanas, que há muito dominam a ordem política da região. Potências europeias aqui considera-se também a Rússia, não é? Por isso, a multiplicidade de interesses está a complicar a disputa pelo Ártico. E os vastos recursos financeiros da China, disponíveis para o desenvolvimento da região, está a impulsionar competição e divisão das nações do Ártico. Terceira conclusão. Eu sei que me estou a repetir, mas isto é para fecharmos. O aumento da atividade das potências internacionais no Ártico faz com que outras potências regionais respondam. A revitalização da fronteira militar russa no Ártico, por exemplo, está a aproximar países escandinavos, com a Noruega a desafiar a exploração da energia russa em Barents, e a União Europeia também já se está a afirmar progressivamente, não é? Quarta conclusão. Estas disputas internacionais vão complicar-se à medida que as repercussões das mudanças climáticas comecem a ganhar mais forma. Quinta conclusão. É preciso ter em conta que quando as circunstâncias geográficas mudam, surgem incentivos estruturais para reorganizar os parâmetros operacionais e redefinir as prioridades. Quinta questão. Muitas destas questões do Ártico não são novas, mas as mudanças climáticas e o desenvolvimento tecnológico e o crescente envolvimento de partes interessadas distantes, estão a devolver aqui à região um lugar de destaque e uma possibilidade de tensão que a médio e longo prazo poderá criar uma forte instabilidade regional. E pronto, isto é apenas algumas ideias que partilharei, que estou a partilhar convosco. Isto é outra coisa, sobre o Ártico.
estou disponível para questões que queiram colocar e claro, poder-vos sempre enviar documentação para partilhar. Eu vi que há aqui um conjunto de mãos que possivelmente foram levantadas antes, mas eu confesso, porque como estava a ver o PowerPoint, eu não estava a ver quem estava a levantar a mão, portanto peço desculpa. Não faz mal, professor. Temos agora aqui, vamos dar agora espaço então para as questões. Temos aqui o comandante Coelho com a mão levantada. Força, Coelho. É uma questão muito simples e não sei se é no âmbito, mas já agora queria que o professor se pudesse dar a visão dele, que é, estamos a ver que o Ártico é interessante para muitas potências e ao mesmo tempo vejo nas notícias que essas mesmas potências estão preocupadas com as alterações climáticas. Há aqui um contrassenso. Completamente. Não, precisamente isso é o contrassenso. Quer dizer, nem sempre a política internacional é feita por causas e por militâncias, não é? Portanto, está aqui um paradoxo, porque há um aproveitamento do derretimento da calote polar resultante das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, há aqui uma preocupação significativa. Portanto, é um paradoxo. Eu não sei responder a isso, chamou a atenção, mas isso de facto é um paradoxo. Mas acrescento ainda outra coisa, é que a transição energética, ou para a transição energética, é fundamental recursos para a tecnologia que garante a transição energética que se encontram lá a miúdo. E, portanto, tudo isto parece aqui uma situação envolvida. Eu hoje, enfim, eu percebo o Green Deal todo, não é? Atenção, não. Mas, enfim, causas são muito relativas, não é? E, portanto, a pureza dos princípios é muito relativa e hoje eu não sei o que é que vai ser o resultado desta transição energética, que é inevitável, que é inevitável que a alteração climática existe e está a criar situações complexas, mas que obviamente há Estados-nação que ganham com isso, não é? Eu não digo que a renitência permanente por parte da China relativamente às alterações climáticas tenha a ver com o Ártico, mas se não é vero, também poderá ter a ver, mas não sei. Embora a Rússia esteja comprometida com as alterações climáticas. E, aliás, é uma das razões de colaboração com a União Europeia, ou de maior colaboração com a União Europeia, tendo em conta este desaguisado permanente com Moscovo, Bruxelas-Moscovo, é a questão climática. Mas obrigado pela sua nota. Obrigado também pela resposta. Obrigado, Coelho. Temos agora o Sr. Carvalho, avança. Sr. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Nós estamos muito habituados a olhar para a lupa do nosso espaço geoestratégico, mais o Atlântico, o Mediterrâneo ou o Golfo da Guiné, e muitas das vezes esta questão do Ártico ouvimos falar, mas não. Pronto, é sempre relevante este tipo de palestras que nos viram o mindset. Nós, nas aulas, portanto, quando estudamos a geopolítica, a parte mais clássica e a história da geopolítica, temos aquelas teorias que nos incidem mais sobre como o McIntyre, para a parte do Heartland, a parte do Rimland, como o Brzezinski também reforçou a parte do Rimland. A minha questão é o seguinte: esta parte agora, o foco que está a ter o Ártico, irá colocar em causa estas teorias ou irá obrigar um novo Rimland para a parte do Polo Norte? Qual é que é a sua... Alguma corrente que está a haver agora? Que eu saiba, não. Eu acho é que põe em causa... Há duas questões que estão a pôr em causa a perspectiva geopolítica clássica. A primeira é o ciberespaço, que põe em causa completamente as teorias que aqui referiu, e a outra foi aquilo que não foi equacionado a quando esse conjunto de teorias foi feito, que é a alteração da geografia e a mutabilidade da geografia. E, portanto, o que nós estamos a assistir é pôr em causa os princípios básicos, os princípios básicos dos grandes paradigmas do âmbito da geopolítica. E, portanto, esta mutabilidade da geografia traz dinâmicas de poder. Eu não digo que os autores sejam desatualizados, de maneira nenhuma. Não sei se há uma transmutação das relevâncias e dos centros dos centros de gravidade. Pode haver uma mutabilidade dos centros de gravidade e das importâncias, do Interland, do Rimland para cima, mas eu acho que há novas variáveis no âmbito das grandes teorias geopolíticas que deverão ser acrescentadas, nomeadamente a mutabilidade e o impacto que a mutabilidade tem. Porque até ao momento que eu saiba, não há nada cuja mutabilidade geográfica
tivesse despertado um grande confronto de âmbito geopolítico e zonas de tensão. Enfim, podemos falar das secas, alterações climáticas, sem dúvida, mas isso é uma questão relativamente recente, é uma questão com 20 anos, 30 anos, não tem mais do que isso. Não é uma questão dos anos 90. É considerada as alterações climáticas como sendo uma ameaça à segurança, uma coisa não tem mais de 20 anos, se tanto. E, portanto, neste sentido, a questão das novas variáveis, das novas variáveis, como sendo a mutabilidade geográfica, têm que ser acopladas às grandes teorias. E, portanto, a partir daí, então, condicionar isso. Porque vemos que as coisas não ficam cristalizadas. Não é? E essa não cristalização da variável, porque nós pensamos a geografia, pensamos a geopolítica numa variável dependente, uma variável independente e dependente. A permanente será a geográfica e a outra a disputa de poder que varia consoante os próprios atores, correto? Mas agora temos uma que está num processo mutável. Portanto, neste sentido, não torna retrógradas, sim, não torna irrelevantes ou retrógradas as teorias, há novas variáveis a acrescentar, nomeadamente a mutabilidade. Mas se me fizesse essa pergunta com o ciberespaço, a resposta talvez fosse outra. Mas não é a aula. Sim, muito obrigado, professor. Obrigado pela questão. Pergunto se mais alguém quer fazer alguma questão, aproveitar ainda. Sr. Professor, não sei se me estão a ouvir. Alto, claro, Rosinha, força. Ok, tive problemas de manhã. Antes de mais, quero agradecer aqui a palestra, acho que é um assunto sempre muito na ordem do dia, e a minha questão vai aqui mesmo nesta parte, que é: o Ocidente não está a reagir demasiado tarde, à semelhança de outros processos, como foi o processo tecnológico, e depois vimos a grande guerra económica que foi lançada, ou a campanha económica que foi lançada contra o 5G da China. O Ocidente não está a reagir tarde, ou pelo menos não está a olhar para esta questão um pouco tarde demais em relação ao posicionamento que já foi feito com a Rússia e com a China, e até mesmo com os acordos bilaterais que têm sido feitos entre ambos os países? Sim, eu creio que sim. Eu creio que a NATO está a reagir demasiadamente, mas pelo mesmo papel NATO. Eu acho que a NATO está a reagir de uma forma mais reativa do que propriamente preventiva. E se nós olharmos quer para o crescendo russo, por exemplo, no Mediterrâneo, ou para a possibilidade de instabilidade no Mediterrâneo Oriental, e para permanentemente a NATO olhar para o lado, veja-se o caso, e já lá vamos, veja-se o caso do flanco sul do Mediterrâneo, seja o Magreb, seja o Sahel, completamente descurado pela... completamente descurado pela NATO, e obviamente o Ártico também. Só que ao mesmo tempo também lhe pergunto, como é que a NATO poderia, ou como é que o Ocidente poderia reagir de uma forma mais assertiva, sendo que 40% e tal deste território é russo? Agora, claro, dever-se-ia ter... Sim, eu não lhe consigo dar uma chave do que é que podia ter sido feito, do que é que não foi feito. Nem me atrevo a fazê-lo, como é óbvio. Apenas considerar que me parece a mim que o Ocidente e a NATO reagiu tarde demais a este processo, nomeadamente com a influência progressiva chinesa. E dou-lhe o exemplo da Greenland, dou-lhe o exemplo da Islândia, e no fundo o que nós estamos aqui a falar é de uma progressiva permissividade da China aproveitando uma vulnerabilidade económica e financeira política que o próprio Ocidente não deveria ter permitido que acontecesse. Posso-lhe colocar assim nesta perspectiva. Talvez seja a perspectiva mais... Porque relativamente à Rússia, eu acho que pouco mais poderia ser feito. Mas relativamente a um crescendo de influência chinesa, sim, isso concordo. Agora, o que e como, eu não tenho que ser honesto, não consigo responder. E o que lhe dissesse seria completamente... ficaria sempre aquém. Enfim, isso. Estaria a tentar, como secretário-geral da NATO, ou para Nobel da Paz, ou algo assim. Professor, isso cá foi tanto também aqui o meu tempo de antena. Queria fazer outra pergunta, que é, olhando aqui para as rotas económicas com a China, com o Ocidente, em particular com o espaço europeu, em que podemos considerar um caminho por via marítima pelo Índico e pelo Suez.
um caminho via terrestre, passando pelo centro da Ásia e também com algum interesse na parte da Rússia. E com uma nova rota da seda vindo pelo norte, não estará a Rússia a posicionar-se em 2/3 de todo, como intermediário de 2/3 de todo o comércio chinês com a Europa? Completamente. Sim, está a responder. Veja o posicionamento neste... Veja quem é que se vai posicionar agora no Afeganistão. É interessante. Porque o Afeganistão é o coração da Ásia Central. Um Afeganistão com estabilidade regional, há a possibilidade de um spillover grande para as zonas adjacentes ao Afeganistão. Temos atores regionais com fronteira com o Afeganistão e que têm interesse na pacificação do Afeganistão. O Ocidente sai de lá. Repara quem é que possivelmente vai intervir. Quem tem o principal interesse na estabilidade da região para garantir, desde logo, em termos terrestres, etc. Portanto, uma certa estabilidade da Ásia Central. A Rússia, inevitavelmente, vai fazê-lo. E a China. O Paquistão por uma inerência, não é? O Irão será dúbio. Mas a China, até porque a China tem investimentos significativos no Paquistão, no caso do corredor económico de China-Paquistão, e, portanto, vai sempre afinar com base naquilo que Islamabad vai dizer e pretende fazer. Portanto, se olhar para aí, possivelmente isto pode ser uma resposta ao que está a dizer. No sentido em que, em terra, há a tentativa de controle dessa região na Ásia Central, a norte há o controle e a necessidade também por parte da Rússia, bom, enfim, para o outro lado, para o Pacífico não, mas sim, mas 2/3. Mas repara a questão do Afeganistão pode ser que ajude a responder a essa questão. Ok? Mas no fundo respondeu, portanto, a Rússia cavalgará naturalmente no desenvolvimento económico que a China poderá dar. Muito obrigado pela resposta, professor. Temos tempo ainda para mais uma questão? Alguém que ainda queira colocar alguma questão? Estou esclarecido. Pronto, acho que sim, Sr. Professor. O objetivo acho que foi largamente cumprido. É sempre uma temática que eu acho que o verdadeiro objetivo é mesmo alargar horizontes e, como o Tenente Carvalho disse, é sairmos um pouco aqui da nossa esfera de atuação normal do Atlântico e do Mediterrâneo, principalmente, e olharmos um pouco mais além do nosso quintal e a percebermos do que é que se está a passar no resto do mundo e que pode trazer alguma consequência também para a nossa situação geopolítica também. E, portanto, é importante termos um conhecimento situacional mais amplo e, como estamos a falar também de futuros oficiais superiores, é muito importante termos esta visão mais abrangente. E, portanto, é neste intuito que trazemos agora também o professor Paté Duarte com este tema da atualidade, com essa mesma visão de alargar horizontes aqui para sairmos da nossa esferazinha de atuação. Foi um gosto e um prazer ouvi-lo novamente e esperemos, eu termino sempre da mesma forma, esperemos que da próxima vez já seja em modo presencial. Seja presencial. Bom, eu disponibilizo, portanto, para alguma questão que tenham, o meu e-mail, portanto, penso que a senhora Capitão Tenente pode perfeitamente disponibilizar o meu e-mail, à vontade, portanto, não há problema nenhum. E depois posso-vos enviar o PowerPoint, portanto, no fundo são mapas e alguns links para notícias. Ok? Isso eu agradeci depois se me fizesse chegar, que é para eu depois disponibilizar depois aos alunos. Eu deixo a última palavra de agradecimento ao aluno do dia, digamos assim. Força. É o Maia, se não me engano, correto? Sim. Força. Senhor Professor Filipe Duarte, em nome de Sua Excelência, o Comandante do Instituto Universitário Militar, o Tenente-General Barros Ferreira, agradecemos a sua disponibilidade pela palestra aqui ministrada, versando o tema Novas Rotas do Ártico, o impacto no espaço geopolítico e geoestratégico onde Portugal se insere e que é um grande contributo no nosso processo de formação. Em meu nome pessoal e do curso de Promoção Oficial Superior da Marinha, muito obrigado. Obrigado, com todo o gosto. Disponham e boa sorte e bom trabalho, ok? Obrigado, professor. Mais uma vez, muito gosto. Até à próxima, então. Obrigadíssimo. Obrigado. Muito obrigado.